O Cerrado é o bioma mais antigo do Brasil. Sua constituição se deu ao longo de milhares de anos e todos os ciclos que o envolvem são de extrema complexidade. Essas informações básicas já são conhecidas desde o ensino fundamental, então não é nenhuma novidade dizer sobre as extraordinárias adaptações da natureza, como as árvores tortuosas de cascas grossas que resistem bem ao fogo, as raízes impressionantemente profundas próximas dos lençóis freáticos, a biodiversidade implacável e todas as outras características que fazem com que esse bioma seja tão maravilhoso. Mesmo com tanta exuberância de sua natureza, inúmeras espécies endêmicas estão ameaçadas de extinção, o que coloca o Cerrado em uma posição preocupante. É um dos 36 hotspots ambientais no mundo inteiro, segundo a organização Conservation International. Isso se deve, principalmente, ao fato de que o Cerrado demonstrou ser um ambiente rentável para a prática do agronegócio em todas as suas vertentes, seja ela com o plantio extensivo de grãos ou até mesmo com a pecuária. Falando mais especificamente sobre o agronegócio, podemos citar diversas formas pelas quais ele contribui com a devastação da natureza. A primeira delas é o desmatamento. Ele age na destruição de hábitats de animais silvestres, na retirada da camada protetora do solo, porque a vegetação funciona impedindo a erosão e mantendo a umidade daquela floresta. Ele contribui também para o efeito estufa, já que são menos árvores realizando fotossíntese no mundo. E se o desmatamento for feito com ateamento de fogo, então, pior ainda, porque há emissão de carbono na atmosfera, além dos riscos de descontrole das chamas que são inúmeros. Em seguida, podemos citar a pecuária. Aqui, os danos à camada de ozônio se intensificam com a emissão de gases também, mas se estendem no consumo exagerado de recursos hídricos, na compactação da terra por pisoteamento, e sim, também é um risco para a fauna nativa, já que muitos desses animais, como onças, serpentes, etc., são vistos como ameaças por parte dos produtores e são caçados. Portanto, precisamos fazer uma análise justa e colocar os pontos nos is. A criação de pastos vem acompanhada de uma destruição massiva dos hábitats de animais silvestres, que acabam sem ter para onde ir e como se alimentar, senão pelo gado que foi ali colocado, ainda que eles não sejam de fato suas principais presas na cadeia alimentar. Outro problema que o agro traz é a monocultura. Esta provoca o esgotamento dos nutrientes e o inevitável desequilíbrio do solo, causa a perda da vegetação nativa e, consequentemente, da biodiversidade. E agora, o principal, o uso de agrotóxicos. Quando falamos sobre a utilização de agrotóxicos, associamos, na maioria das vezes, a algo ruim, porque pode ser de fato, já que são substâncias químicas sintéticas utilizadas para matar pragas, insetos, bactérias, fungos e outras plantas. Eles são utilizados em setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, proteção de florestas, sejam elas nativas ou implantadas, e têm como objetivo alterar a composição da fauna ou flora a fim de preservá-las da ação de seres vivos considerados nocivos. Existem diferentes tipos de agrotóxicos. Dentre eles temos os fungicidas, que atingem os fungos, os herbicidas, que atingem as plantas, inseticidas, que atingem os insetos, os acaricidas, que atingem os ácaros, e os rodenticidas, que atingem os roedores. Uma vez utilizados nos sistemas agrícolas, os agrotóxicos permanecem nos alimentos, mesmo depois de lavados. Desta forma, grande parte dessas substâncias será ingerida pelos consumidores, o que torna os agrotóxicos potenciais causadores do desequilíbrio ambiental e do desenvolvimento de diversas doenças, que vão desde irritações na pele e alergias até a evolução para casos mais graves, tais como câncer, paralisia, problemas neurológicos, dificuldades respiratórias, aborto e até a má formação do feto. Quem mais sofre com os impactos dos agrotóxicos são os trabalhadores rurais. Isso acontece porque eles manuseiam esses produtos e, na maior parte das vezes, sem proteção adequada. Quem também sofre com esses impactos negativos são a fauna e a flora. Na flora do Cerrado, os principais sinais de contaminação são a própria perda da biodiversidade associada a essas plantas. Então, por exemplo, como existe o que o pessoal chama de uma deriva muito grande desses inseticidas para outros locais, né, essas moléculas químicas para outros locais, então ocorre a deposição dela no solo, ou muitas vezes, por exemplo, um inseto que é polinizador e coisas desse tipo, que a gente vê que podem impactar, por exemplo, a polinização da flora do cerrado, né? E isso pode ser um impacto direto. Alguns desses produtos que são largamente utilizados, principalmente em cultivos de soja ou cultivos em larga escala, que demandam a aplicação desses produtos, ela pode impactar diretamente, causando uma mortalidade direta dessas plantas do cerrado. Quando você remove as espécies nativas, você dá oportunidade para espécies exóticas invasoras entrarem nesses locais. E a entrada dessas espécies exóticas
invasoras da flora, pode acabar causando um efeito em cascata que vai comprometer o estabelecimento de espécies arbóreas, arbustivas, do extrato herbáceo dentro das fitofisionomias. Então você muda a composição, você muda a estrutura da vegetação e diversos outros fatores simultaneamente. Um estudo divulgado pela Science Magazine, em 2019, é um exemplo dos efeitos do uso de pesticidas sobre a fauna. De acordo com os pesquisadores, a utilização de um determinado agrotóxico levou aves migratórias a desenvolverem um quadro de anorexia. A classe de pesticida desse estudo é a dos neonicotinoides, comumente utilizados para proteger sementes e plantas contra insetos resistentes a outras substâncias. Porém, em uma primeira análise, cientistas descobriram que eles podem dizimar polinizadores como as abelhas, e foi a partir dessa descoberta que decidiram analisar se a exposição a pesticidas também estaria afetando as aves. O resultado mostrou que os exemplares de pardais de coroa branca, que receberam a dose mais alta do pesticida, perderam 6% de sua massa corporal em apenas 6 horas. O grande problema é que essa é uma espécie de ave migratória, e o seu ciclo de vida, envolvendo alimentação e reprodução, depende das suas condições físicas. Embora tenham passado por um processo de reabilitação durante o estudo, esses animais não se recuperaram rapidamente quando liberados. A espécie utilizada na pesquisa não é nativa brasileira, mas o resultado obtido ilustra muito bem os riscos dos defensivos agrícolas sobre a fauna, independentemente do bioma envolvido. No caso do cerrado, certamente o prejuízo é ainda maior, já que estamos falando de uma das maiores biodiversidades do planeta. Mesmo quando o produto não é tão persistente, às vezes ele mesmo em concentrações muito pequenininhas, ele causa um efeito em polinizadores, como são os casos das abelhas, né? É muito mais, vamos dizer assim, ostensivo do que ele causa no alvo que ele quer controlar. Então, aquelas concentrações traço, bem pequenininhas, que não seriam suficientes para poder causar nenhum impacto no alvo, já são mais que suficientes para poder desorganizar, causar uma série de questões nessas comunidades de abelhas, tá? Então, as abelhas são positivas para esses cultivos? Sim, muitos desses cultivos, inclusive, dependem delas para serem viáveis. Por exemplo, maracujá, eu preciso daquelas abelhas grandonas lá, aquelas pretonas, as mamangavas, né? Para polinizar maracujá. Outro cultivo, senão não tem fruto de maracujá. Outro cultivo que é totalmente dependente de polinizador, senão vocês não vão ter o produto final disso. Cucurbitáceas, abóboras. Então, se a gente não tiver polinizador ali, não forma fruto, tá? Então, sumir, e tem vários outros cultivos. Eu estou dando exemplo aqui de coisas que são do dia a dia nosso e que todo mundo conhece, né? Então, se isso sumir, a gente também vai começar a ter uma série de prejuízos em decorrência disso. Inclusive, alguns países, vocês também já devem ter visto, que eles até têm colmeias, eles alugam essas colmeias e levam para determinadas propriedades na época do florescimento, para que esses organismos exerçam essa ação de polinização e com isso você consiga obter o produto final dessas lavouras para comercializar. Senão, não tem jeito. Então, tem lavouras que são altamente dependentes de polinizadores para terem sucesso. Logo, não é oportuno da nossa parte acabar com esses organismos. Apesar de todos os relatos relacionados aos problemas causados pelo uso de agrotóxicos, principalmente quando ocorre de forma indiscriminada, a produção agrícola, essencialmente aquela voltada ao agronegócio, realizada em grande escala, continua extremamente dependente destes pesticidas para alcançar a produtividade esperada, fazendo com que o Brasil, durante anos, venha se colocando entre os maiores produtores de alimentos, e com isso também um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Tanto o pessoal que trabalha com agricultura de base ecológica, quanto esse pessoal do modelo convencional, eles são muito polarizados no seguinte aspecto. A solução é essa. Não, a solução é essa. Talvez a gente encontre a solução no meio do caminho, né? Portanto, diante de ambos os cenários, prós e contras, é importante encontrar um equilíbrio para que a parte benéfica possa compensar as consequências da utilização desses produtos. Mas existem muitos efeitos, né, como, por exemplo, efeitos indiretos que são mais chamados de efeitos subletais do uso desses produtos químicos, né, desses agrotóxicos, que, por exemplo, vamos pegar um inseto benéfico, por exemplo. Você aplica para matar uma determinada praga, né, que está na lavoura, mas ele mata muito mais outros organismos benéficos, como os próprios predadores das pragas ou, às vezes, os polinizadores das culturas. O livro Primavera Silenciosa denuncia como o DDT penetrava na cadeia alimentar e se acumulava em tecidos gordurosos, alertando ao público sobre as ameaças que os poluentes químicos orgânicos trazem ao ambiente e à população,
com riscos de câncer e dano genético, sendo um verdadeiro marco do movimento ambiental que se seguiu. Então, no livro ela pegou um monte de artigo científico e começou a relatar a quantidade de aves que foram levadas à extinção por causa do uso desses produtos, porque além do que, eles causavam, por exemplo, nas aves, atrapalhavam a deposição de cálcio, né? E com isso, várias aves eram levadas à morte por causa disso, e no caso, além de tudo, interferia com uma enzima que fazia com que a casca do ovo ficasse dura. Então, durante o período que eles usaram isso extensivamente nos Estados Unidos, várias aves foram levadas à extinção por causa do uso exacerbado desses produtos. Eles têm toda uma dinâmica com o ambiente que está recebendo essa aplicação. E essa dinâmica ela vai ser mais ou menos, né, acelerada a depender de características do pesticida e características desse solo, desse ambiente que você está aplicando. Mas, via de regra, se você aplica, tem uma fonte de água próxima, e isso tudo é carreado para essa fonte de água, peixe está entre os organismos mais sensíveis a qualquer pesticida que pode existir. Então, sim, você pode ter um efeito já de toxicidade aguda sobre esses peixes que é imediato. São os mais sensíveis que pode existir, é peixe, tá? Outro grupo que é muito sensível também, ave. Então, sempre estão ali entre os mais sensíveis que pode existir. E você tem coexistindo ao redor desses ambientes todos esses organismos. Se não, numa proximidade física, como eu falei, às vezes está próximo a uma fonte de água ou é carreado para lençol freático que vai terminar numa fonte de água e vai impactar esses organismos da mesma forma. O discurso difundido com a Revolução Verde de que a produção de alimentos aumentaria consideravelmente e assim acabaria com a fome mundial foi precursor no estabelecimento do modelo agrícola atual no Cerrado brasileiro. Além de não ter resolvido o problema, esse modelo trouxe danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações do campo e da cidade. O uso abusivo de agrotóxicos resultou na expulsão das comunidades de seus territórios. As concentrações de poder e de terras elevaram a produção de commodities como soja, milho e a cana-de-açúcar, que levaram à consequente diminuição da produção de alimentos básicos como arroz e o feijão. A expansão das fronteiras agrícolas do Mato Piba também é uma ameaça à permanência dessas comunidades locais, visto que grandes influenciadores defensores do agronegócio no governo brasileiro trabalham incansavelmente para garantir que as políticas públicas necessárias para essas comunidades se manterem no território não sejam cumpridas. Produtos químicos de natureza sintética têm efeitos diretos e indiretos tanto em organismos alvos quanto em organismos não alvos, visto que não há uma distinção sobre a atuação dos produtos em um mecanismo específico. Por exemplo, se um produto é utilizado no controle de uma planta daninha, logo, outras plantas coexistentes no local também serão afetadas. O controle biológico pode contribuir em relação a isso. Em 2011 foi regulamentada, né, o uso desses agentes de controle biológico aqui no Brasil por uma lei específica, né, e dentro dessa legislação, dessa instrução normativa, na verdade, de 2011, ela cria uma via de registro, né, que é chamada de uma via de registro de produtos que ela é prioritária, que é o pressuposto dessa legislação. Se você tem algum método de controle, como, por exemplo, controle biológico, uso de extratos de plantas, ele é menos danoso ao ambiente e aí você tem menos problemas possivelmente associados a essas técnicas. Então ele tem um registro prioritário, ele passa na frente de todos os pedidos de registro de agrotóxicos químicos, né? E ele tem um registro simplificado para ser feito, especialmente com o uso de informações da literatura científica, o que barateia muito o custo. Desde que essa instrução normativa foi colocada em 2011, a gente tem um crescimento exponencial do número de produtos registrados, né, para pequenas e grandes culturas, tá? Então a gente tem uma quantidade muito grande de produtos registrados hoje em dia, tá? E uma vantagem disso é que quando ele é registrado pela via da agricultura orgânica, ele também serve para ser utilizado na agricultura convencional. E por que isso pode ser uma boa alternativa para o uso de agrotóxicos, né? Primeiro, que não tem essas contaminações, e segundo, que hoje o Brasil tem tecnologia e tem grandes empresas e pequenas empresas atuando no mercado brasileiro de diversas formas e com uma grande quantidade de produtos disponíveis e tecnologias de aplicação tanto em pequena quanto em larga escala. Então, o uso desses produtos, no final das contas, ele é muito disseminado hoje em dia aqui no Brasil e é um mercado crescente, um dos principais mercados do mundo para o uso de controle biológico. Bom, o fato é que precisamos reconhecer a necessidade de um processo de transformação na construção de uma sociedade com relações sociais e ambientais mais saudáveis. Sendo assim, com base no que foi apresentado, é essencial que busquemos construir um novo modelo de produção agrícola.
A utilização de outros métodos para controle de pragas que não seja o uso de produtos químicos faz com que a utilização desses sintéticos ocorra em uma menor frequência, possibilitando assim uma melhoria no ponto de vista econômico, social e ambiental. Antes da chamada Revolução Verde, eram utilizados modelos sustentáveis parecidos com o que chamamos atualmente de agroecologia. A abordagem agroecológica da produção, ela busca desenvolver agroecossistemas com a dependência mínima de insumos agroquímicos e energéticos externos, e utiliza o manejo fitossanitário para controle de pragas e doenças, ao invés do uso de agrotóxicos. Dessa forma, acreditamos que o uso do controle biológico como substituto de produtos químicos sintéticos, associado a um modelo ecológico como o da agroecologia, seriam medidas viáveis a serem implementadas. Além de possibilitar o fortalecimento e a autonomia de comunidades tradicionais, é uma forma de reduzir gastos, preservar o meio ambiente e ainda aumentar a qualidade de vida de todos os organismos envolvidos nesse processo.